Você conhece o seu pai? Hoje eu quero falar para você de 3 personagens bíblicos que realmente conheciam seus direitos de filhos. A primeira história está em Números 24, que conta a história das filhas de Zelofeade. Zelofeade era um homem que saiu do Egito junto com Moisés. Atravessando o Egito, ele acabou morrendo no deserto por conta da rebeldia de alguns. Ele não foi um homem rebelde, foi um homem de Deus, e ele nunca teve um filho, mas ele teve 5 filhas. E pela lei mosaica, os homens eles tinham direito à herança, ou seja, todos os homens que nascessem de um relacionamento, de um casamento, o primogênito teria porção dobrada, e dali por diante os outros filhos, mas as filhas não, elas não tinham direito a nada, direito a herança nenhuma. E se ele morresse com filhas, isso significa que toda a fortuna dele, a terra, a herança dele, iria para as mãos do homem. Essa era a lei de Moisés na época. Bom, essa história nos conta que as filhas de Zelofeade chegaram para Moisés e para Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, elas disseram: o nosso pai morreu no deserto, e ele não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas ele morreu no seu próprio pecado, era o tempo dele morrer. E ele não teve filhos homens. Então elas perguntam: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da família, da sua família, porque ele não teve filhos? E elas então completam dizendo: dá-nos a possessão entre os filhos, entre os irmãos de nosso pai. E Moisés disse: como que vai ser isso? Afinal, eu criei a lei. Moisés era o legislador. Então ele disse: vou levar esse caso ao Senhor. E falou Moisés com o Senhor. E o Senhor falou dizendo a Moisés: as filhas de Zelofeade falam do que é justo. Certamente lhes dará possessão da herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Queridos, além delas conseguirem a herança, que elas não teriam direito porque não era a lei da época, elas ainda mudaram a lei da época. Moisés era o legislador. Elas ousadamente foram até o legislador, aquele que fez a lei, para pedir por algo que não estava na lei, que era contrária à lei de Moisés. Elas buscaram a Deus e Deus mandou Moisés mudar a lei, dizendo que era justo o que elas pediram. As filhas de Zelofeade falam do que é justo, diz o Senhor. Isso não é maravilhoso? Elas sabiam quem elas eram filhas. Quem é que muda as leis? Quem é que forma os ventos? Seja ousado. Veja aquilo que é seu de direito. Conheça a sua posição diante de Deus. Por causa delas, por causa da ousadia delas, elas mudaram a lei. Olha isso, as outras mulheres que vieram depois delas foram abençoadas por causa delas. Seja abençoado para você também ser bênção. Amém? Onde Deus acha fé, Ele se agrada. Onde Deus vê ousadia, Ele se agrada. Nos dá por possessão, elas falaram. Deus ama a ousadia. O Senhor é galardoador dos que o buscam. Amém? Elas foram valentes porque elas foram atrás daquilo que elas achavam que era de direito delas e elas receberam. O outro caso, Caleb, em Josué 14, ele disse a Josué, depois de 40 anos no deserto: olha, Moisés me garantiu que Hebron, o Monte Hebron seria meu. Eu quero meu monte de volta. Eu quero o que é meu.
Você já tá velho, Caleb. Você tem 85 anos. Não, eu tenho a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes, e todos os que estavam ali, que existia até gigantes, e foi até por conta disso que o povo pecou e murmurou. E porventura, Deus não vai me dar aquilo que é meu, porque Ele já me prometeu, e não vai me ajudar a expulsá-lo? Caleb quis dizer que ele era forte. Agora, depois de 45 anos no deserto, 85 anos, ele tinha a mesma força de que quando ele era jovem. Amém? E ele sabia que aquela montanha estava cheia de gigantes. E ele disse: dá-me esta montanha. Você tem herança no Senhor. Reclame sua herança. Você é filho. O Espírito Santo te confirma isso no seu coração. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés será seu por possessão, diz a palavra de Deus. Qual é a herança que você precisa reclamar? Deus ama a ousadia de saber quem somos na presença dele, amém? Então, ouse clamar com ousadia. Depois disso, nós vemos a própria filha de Caleb, chamada Axa. Ela tinha o mesmo espírito do pai. Em Josué 15, 18 e 19, diz que Otniel, que era primo de Axa, filho de Kenaz, irmão de Caleb, casou-se com ela, né? Caleb deu a filha a ele. Aí sucedeu o quê? Que ela chega para o marido e fala: vai lá conversar com meu pai e pede a ele um campo. Assim ele ganhou. Mas ela não ficou satisfeita com aquele campo porque era terra seca. Então ela foi até seu pai, desceu do jumento e o pai disse: o que você deseja? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Queridos, Deus dá além das coisas que nós pedimos ou pensamos. Quando Caleb deu a ela não apenas um riachozinho, não apenas umas gotinhas de água, ele deu a bênção que ela pedia, águas superiores e inferiores. E é exatamente isso que Deus quer ver em você. Você pedir a bênção de Deus, você pedir com confiança de que você é filho. Quem é você? Você é filho de Deus. Você precisa ser abençoado para ser um canal de bênção para os outros. E se você está doente todo o tempo quebrado, como é que você vai abençoar os outros? Você acha que alguém deseja ficar do lado de algum derrotado na vida? Queridos, o Senhor mandou o Filho dele, Jesus, para nos abençoar. Quando os anjos vieram anunciar Jesus, eles falaram: hoje vos anuncio que na cidade de Belém vos nasceu o Salvador. Ele não disse vos nasceu o juiz, ele não disse vos nasceu o legislador, mas nos nasceu o Salvador. O Senhor está pronto para nos salvar, Ele está pronto para nos abençoar. De quem você é filho? Quem você é na presença de Deus? O Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele deseja te abençoar, Ele deseja derramar sobre você fontes de águas vivas. Conheça o seu lugar no Espírito. Você é filho. E o Espírito de Deus testifica com seu Espírito que somos filhos de Deus. Por isso podemos clamar: Paizinho, eu não quero essa terra seca, eu não quero viver mais nessa sequidão da minha vida, nesse corpo seco com ossos secos, nesse casamento seco sem brilho. Eu não quero mais viver nessa situação, me abençoe. E o Senhor vai derramar fontes de águas vivas, superiores, ou seja, águas que vão brotar do lado de fora, da onde você nem espera, e inferiores, que são águas vivas que vão fluir de dentro de você. Qual é o monte que você quer subir? Fala com Deus aí: Senhor, me dá meu monte.
meu Monte Santo, eu vou entrar no Monte Santo de Sião e ali eu verei o grande livramento do Senhor. Aleluia! Quais são as heranças que o inimigo tem te roubado ou a herança que o diabo te tomou porque você não é filho? Porque você não merece? Porque você se sente diminuído? Se as filhas de Zelofeade tivessem se sentido pequenas e chegado para Moisés, me dá um pedacinho da terra. Não, elas sabiam de quem elas eram filhas e elas sabiam que elas tinham direito, ainda que a lei dissesse o contrário, mas a ousadia delas mudou o coração do Pai, que transformou a lei e abençoou outras mulheres que vieram depois delas. Portanto, eu quero falar para você, seja abençoado, vá atrás da tua bênção, clame a Deus pela tua herança, peça ao Senhor para subir no teu monte, diga a Ele que tu não quer mais viver numa terra seca, sem águas, e o Senhor vai derramar águas vivas, limpas, sobre você, para que você seja abençoado e possa abençoar outros. Que Deus te abençoe.